Ontem mesmo, o nome Jesus estava em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter. Algo muito estranho, né? Já que essa rede social é cheia de cachorraiada e gente bizarra. Sabe qual que é o motivo? A abertura das Olimpíadas de 2024, a qual estava lotada de referências e símbolos ocultistas para representar figuras do cristianismo. Mais tarde, o artista viu que deu ruim e disse que aquilo, na verdade, eram representações de um deus grego. E realmente eram, mas cara, eu tenho certeza que ele sabia da cagada que ia dar, porque ficou muito mais parecido com a Santa Ceia do que com os deuses que eles queriam representar. É óbvio que isso aqui foi de propósito, cara. Chega a ser ridículo você dizer que ele fez tudo isso. Ai meu Deus, eu não sabia que as pessoas iam achar que isso é a Santa Ceia. Mas o que mais chamou a atenção minha, né, foi o cavalo branco, que coincidentemente bate com a descrição de João sobre a abertura do primeiro selo do Apocalipse e da vinda do Anticristo. Seria essa uma anunciação finalmente da figura da besta ou uma mera coincidência? É isso que vamos analisar aqui, ok? Mock your religion, make fun of every single thing you feel holy. This is the Last Supper. This is everything holy about Christianity, and we say absolutely nothing about it and say, oh, you cannot even complain. What are we doing wrong by saying that this is disgusting? This is not art. Quem viu meu outro vídeo lá sabe que a única coisa que falta para que o Apocalipse se concretize é a vinda do Anticristo e a reconstrução do terceiro templo. O Anticristo é visto como um líder mundial carismático e enganador que emergirá no fim dos tempos para enganar e dominar o mundo. Veja bem, João descreve o primeiro cavaleiro do Apocalipse como: olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Devemos lembrar que o livro de Apocalipse é cheio de metáforas, parábolas e simbologia. Então vamos interpretar o versículo. O cavalo branco, ao decorrer da história, significa poder. O arco pode significar guerra ou conquista, e a coroa como se fosse rei. Mas preste atenção como essa interpretação do arco pode estar errada. Talvez o arco que João tenha visto não era um convencional, pois ele não tinha flechas, mas sim o arco da Torre Eiffel de Paris, local onde o cavaleiro branco sai. Olha isso, cara. Esta figura misteriosa cavalga com confiança, e atrás dele, grandes asas como de anjos. Lembra que eu te falei que o Anticristo seria um grande político, um líder mundial? Pois bem, aqui está a parte mais assustadora. O cavaleiro cavalga, e junto com ele, todas as nações do mundo o seguem a pé, como se ele fosse o rei, o líder de todos esses países que o estão seguindo. Junto com ele, uma música angelical é tocada. Veja bem, o Anticristo não significa exatamente contra Cristo, mas sim no lugar de Cristo. Isso faz mais sentido quando a gente pega a entrada triunfal dele e vê que parece imitar de Jesus, quando ele entra lá montado em um jumentinho e é aclamado pelos judeus como rei. Dá até pra dizer também que Jesus entrou por um arco, mas daí já é uma teoria, né? Pois as entradas da cidade na época tinham meio que o mesmo formato. Eu tô viajando nessa parte. Como sabemos, Jesus começou a ir contra os ensinamentos dos grandes líderes da época, causando confusões, foi acusado de blasfêmia e juntava grandes multidões, o que acabou sendo uma ameaça para o império e para os políticos da época. Por conta disso, os judeus que antes o aclamavam como rei não o consideravam o Messias, pois ele não cumpriu as suas expectativas messiânicas e, ao invés de ser um grande rei poderoso, foi cuspido e humilhado em praça pública. O Messias judaico é esperado como um líder humano descendente do rei Davi, que trará redenção ao povo judeu, reunirá os exilados e restaurará a paz mundial, reconstruindo o terceiro templo de Jerusalém e promovendo a observância da Torá, enquanto os cristãos acreditam que Jesus era o Messias e morreu pelos nossos pecados na cruz. Então eu não tenho dúvidas que essa é uma representação simbólica desse líder mundial. A pergunta é, quem está montado neste cavalo? Seria o Anticristo? Bom, não temos como saber. Depois de toda essa merda aí que eles fizeram, cara, deu um apagão bizarro lá em Paris, cara. A Torre Eiffel ficou medonha. Porém, não podemos negar que o mundo está mais estranho do que nunca. E tudo está se encaixando perfeitamente na vinda de um líder mundial.
Eu explico com mais detalhes nesse vídeo aqui, mas resumidamente, o argumento se baseia em Agenda 2030 da ONU, uma nova ordem mundial que antes era teoria da conspiração e agora está sendo comentada abertamente por políticos poderosos do mundo todo. Que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Fim do dinheiro físico e começo de uma moeda digital e, é claro, o conflito de Israel e Hamas. E aqui que as coisas ficam estranhas. Queria lembrar que eu não sou teólogo, cara, então se eu cometer algum erro de interpretação, me perdoe pela ignorância, mas tô virando um monge de tanto ler. Perceba que o Messias judaico trará paz a Israel. E me diga, o que está tirando a paz do Oriente Médio hoje? Exatamente, o conflito. Logo podemos interpretar que esse Messias fará um acordo de paz não só entre Israel e Hamas, mas também para que o terceiro templo, que hoje se encontra em território muçulmano, seja reconstruído. Nisso entra uma figura muito assustadora nessa história. O seu nome é Jared Kushner. Este homem, por algum motivo, me causa arrepios na espinha. E tem muitas pessoas acreditando que ele é o anticristo. E eu já explico o porquê, cara. Mas antes disso, eu quero te dar uma mensagem pra quem quer viver da internet, cara. Eu queria te convidar para fazer parte de um grupo no WhatsApp que ficará aberto até o início do mês que vem e que tá aí para te ajudar a ganhar dinheiro com a internet. Relaxa que não é cassino, jogo de azar nem nada do tipo. São profissões online que estão dando de 5 a 20 mil reais por mês e que te permitem trabalhar de onde quiser. É claro, se você se esforçar e se dedicar. E lá no grupo, cara, você vai ter a oportunidade de se aprofundar com a gente. E caso você faça isso e não obtenha resultados financeiros, vamos te dar uma mentoria e te pagar 500 reais pelo seu tempo perdido. Então, cara, é uma oportunidade que tá passando. Você não vai perder nada, cara, você só tem a ganhar. Então, se você quiser fazer parte desse evento, link na descrição ou QR Code na tela, ok? Como eu estava falando, ver essa cena me parece aquelas pinturas bíblicas antigas onde o diabo sempre estava lá no fundo, sabe? Planejando ou manipulando pessoas. Mas por que muitas pessoas estão dizendo que este homem é o anticristo? Bom, o livro de Daniel e João descrevem um chifre pequeno que cresce aos poucos. Alguns interpretam que o anticristo começará como um líder ou figura pública de menor importância que lentamente ganhará apoio e poder até se tornar uma figura mundialmente dominante. Exatamente como Jared está fazendo. Ele vem do nada e de repente é responsável por nada mais nada menos do que intermediar a paz entre israelenses e palestinos. Kushner esteve envolvido na negociação dos acordos de Abraão, que visaram normalizar as relações entre Israel e vários países árabes. Ele surge do nada e fez o que ninguém tinha feito. Além disso, o homem é uma figura influente. Ele é o conselheiro sênior da Casa Branca, fazendo com que ele exerça um dos cargos mais poderosos dela e, consecutivamente, do mundo todo. Esses acordos ocorreram em 2020. E até o ano de 2024, Jared andou um tanto sumido da mídia. Como sabemos, o conflito entre Israel e Palestina se intensificou. Durante esses anos, quem assumiu a presidência foi Joe Biden. Por conta disso, ele estava sumido. Mas adivinhe quem que vai voltar à presidência em 2024, cara? Exatamente, Donald J. Trump. E junto com ele, o seu genro, que será o seu conselheiro direto. Para deixar as coisas mais interessantes ainda, uma novilha vermelha nasceu em Israel. Essa novilha, também conhecida como Pará Adumá em hebraico, ocupa um lugar importante na tradição judaica e é visto como um indicador que a era messiânica está se aproximando. Quando a gente fala uma novilha vermelha, não é tipo o vermelho de uma cor de canetinha, e sim são vacas, na realidade, ruivas. Então, entre todas, essa realmente é considerada pela população aqui local e por todos os cuidadores aqui de Shiló, ela é considerada a mais especial de todas. As vacas, ou novilhas vermelhas, são citadas por Moisés no livro de Números, capítulo 19. As cinzas do animal obtida por meio de sacrifícios é a condição necessária para purificar o corpo e a alma de todos os envolvidos na construção do templo que, segundo a tradição judaica, indicará a vinda do Messias. Embora ainda não haja uma data definida, os rituais de sacrifício das novilhas vermelhas podem estar mais próximos do que imaginávamos. Em março, uma conferência realizada pelo Instituto do Templo aconteceu a fim de alinhar os preparativos da celebração. Então, olha só, cara, a coisa está acontecendo diante dos nossos olhos, velho. Olha isso. Então ele já tem tudo para a construção do terceiro templo. Veja bem,
As novilhas vermelhas, a planta e o projeto completo do templo já foram feitos em Israel. A única coisa que falta, cara, é um acordo, pois tanto judeus quanto muçulmanos consideram o local sagrado, e se eles tentarem reconstruir o templo naquele local, vai dar uma catinga do caramba, cara. Então se Jared, junto com Trump, conseguirem intermediar um acordo de paz que assim permita a reconstrução do terceiro templo, meus amigos, é garantido que ele é o anticristo, ou o Messias judeu, né? Mesma coisa. Pois ele será idolatrado em Israel. Desde os tempos de Jesus, cara, o templo foi destruído. Imagina se esse cara consegue fazer isso. Seria um dos maiores acontecimentos da história. Então, tem como confirmar que esse cara é o anticristo? Não, de forma alguma. Porém, ele é um forte candidato, cara. Fortíssimo, na verdade, né? O cara tem até prédio com o número 666 lá em Nova York. O cara é amiguinho do Elon Musk, que implanta chip, enfim. Quem sabe a gente tem a sorte de ver tudo isso com os nossos próprios olhos, né? Um evento tão grande assim acontecendo na nossa frente. Novamente lembro de vocês do grupo do WhatsApp. Aproveita que não vai durar muito tempo, vão pegar na sua mão e te guiar até o fim desse sistema que te escraviza e te ensinar a ganhar dinheiro com a internet. São mais de 12 profissões que eu digo, se você se especializar em alguma, meu amigo, esqueça cumprir horário, esqueça chefe te enchendo o saco, trânsito e essas coisas de rato aí, cara. Vamos aproveitar nossa vida como nômades. Então entra no grupo aí, cara, dá uma olhada, pode ser uma grande oportunidade pra você. Não deixe isso passar, pois não existem riscos na sua parte. Você entra, vê se é pra você, se não gostar, você sai, cara. Então tenha bom senso, clica aí e eu te vejo lá. Até a próxima.